Sabe aquela sensação? De passar horas e mais horas com a cara nos livros, sentir que o cérebro chegou no limite, para poucos dias depois perceber que a maior parte de tudo aquilo simplesmente, puf, desapareceu? É uma frustração que quase todo mundo conhece. A gente vai descobrir junto por que isso acontece e, mais importante, como virar esse jogo. A ideia é usar técnicas baseadas na ciência para finalmente aprender de verdade. A grande pergunta é essa, né? Para onde vai todo esse conhecimento? Às vezes parece que a nossa mente é tipo um balde furado, mas a verdade é que não tem nada a ver com falta de capacidade, e sim com falta de estratégia. O nosso cérebro tem um jeito muito específico de funcionar, e entender essa lógica é o primeiro passo para estudar de um jeito muito mais inteligente. Então, vamos começar pelo nosso vilão, o esquecimento. Mas, veja bem, ele não é uma falha no sistema, tá? É uma característica natural do cérebro para evitar sobrecarga. O problema é que muitas vezes ele acaba descartando informações que a gente queria muito guardar. E aqui está o nome do nosso adversário, a curva do esquecimento. Olha que interessante, lá no século XIX, um psicólogo pioneiro chamado Hermann Ebbinghaus fez um experimento com ele mesmo e descobriu uma coisa meio assustadora. Nosso cérebro começa a jogar fora as informações novas de um jeito exponencial quase que imediatamente. Ele colocou isso num gráfico, e o resultado é essa curva de queda livre que todo mundo já sentiu na pele. E a velocidade com que isso acontece é impressionante. Pensa bem, em questão de dias, metade de todo o esforço de um dia de estudo pode simplesmente ir pro ralo. Aquela sensação de dar um branco depois de uma aula super intensa não é imaginação, não. É a curva do esquecimento em plena ação. Ok, então como é que a gente luta contra essa tendência natural? A chave é uma mudança de mentalidade. É preciso parar de pensar no aprendizado como se a gente fosse uma esponja, só ali, absorvendo tudo passivamente. O aprendizado de verdade, aquele que fica, é um esporte ativo, exige engajamento total. E aqui está o pulo do gato. Muita gente olha para essa coluna da esquerda e pensa, mas reler e grifar parece tão produtivo? Sabe por que parece? Tem um nome para isso, fluência de processamento. É aquela sensação de que algo é fácil só porque a gente já viu antes. O cérebro acaba confundindo essa familiaridade com conhecimento de verdade. A mágica, a fixação real, acontece do outro lado, quando a gente força o cérebro a recuperar a informação. Fazer um teste, usar um flashcard, é aí que as conexões neurais se fortalecem para valer. Certo, o primeiro passo, então, é garantir que a informação entre do jeito certo. Afinal, não dá para memorizar o que a gente não entendeu direito, né? Então vamos ver algumas ferramentas para criar essa compreensão profunda logo de cara. Essa técnica é fantástica. Richard Feynman, um físico que ganhou o prêmio Nobel, tinha uma frase ótima. Ele dizia que se alguém não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu de verdade. E essa técnica te força a fazer exatamente isso, desmontar uma ideia complexa em pedacinhos. É na hora de tentar ensinar para uma criança que a gente descobre exatamente onde estão os buracos do nosso próprio conhecimento. É genial. Outra ferramenta super poderosa é o método EPL2R, que é basicamente uma abordagem estruturada para a leitura. Em vez de só ler do começo ao fim de forma passiva, ele transforma a leitura num processo ativo. Primeiro se explora o geral, depois se faz perguntas, aí se lê buscando as respostas, se para relembrar e, no final, se repata tudo. É um ciclo completo de interação com o texto. Beleza, a informação foi compreendida. Missão cumprida, certo? Ainda não. Agora vem um desafio de garantir que ela fique lá. É hora de falar sobre as estratégias para transformar o conhecimento de curto prazo em memória de longo prazo. Se a curva do esquecimento é o nosso vilão, a repetição espaçada é sem dúvida o nosso super-herói. A ideia é muito simples, mas o poder dela é incrível. Em vez de revisar tudo de uma vez só, na véspera da prova, a gente distribui as revisões ao longo do tempo. Então o ponto crucial é esse, revisar a informação em intervalos que vão aumentando. Uma revisão um dia depois, outra depois de uma semana, outra dali a um mês. Cada vez que isso acontece, é como se a gente mandasse um sinal para o cérebro. Ei, essa informação aqui é importante, viu? Não joga fora, não. E essa imagem ilustra o efeito perfeitamente. Cada revisão interrompe aquela queda livre do esquecimento e vai achatando a curva. A memória fica mais estável, mais forte e muito mais resistente ao tempo. É, de longe, o método mais eficiente para garantir que aquilo que foi estudado hoje ainda esteja acessível daqui a meses ou até anos. E, para quem é mais visual, os mapas mentais são uma ferramenta sensacional. Eles foram popularizados por Tony Buzan e funcionam tão bem porque imitam a forma como o nosso cérebro pensa, não em listas retinhas, mas em redes de ideias conectadas. Ao usar cores, imagens, palavras-chave, a gente cria uma espécie de foto mental do assunto,
o que torna a revisão e a memorização muito mais rápidas e intuitivas. E agora, o ingrediente secreto que muita, mas muita gente mesmo ignora: o sono. Dormir bem não é um luxo, gente. É uma parte essencial do processo de aprender. Durante o sono, o cérebro não desliga. Pelo contrário, ele está ali trabalhando a todo vapor para processar e arquivar as informações do dia. É isso mesmo. Enquanto a gente dorme, o cérebro está fazendo uma verdadeira faxina e organização. Ele fortalece as conexões neurais que são importantes, enfraquece as que não são e ainda limpa resíduos tóxicos. Ou seja, uma noite mal dormida não só deixa o corpo cansado, mas literalmente sabota todo o esforço de estudo do dia anterior. Certo? Agora já temos as técnicas para entender e para memorizar. Mas como colocar tudo isso em prática de um jeito organizado no meio de um mundo que não para de mandar notificação? É preciso ter um sistema. A técnica Pomodoro é genial pela sua simplicidade. Ela combate a procrastinação quebrando o trabalho em bloquinhos curtos e focados. Só o fato de saber que o foco precisa durar apenas 25 minutos já torna muito mais fácil começar. E as pausas regulares são a chave para evitar o esgotamento mental, mantendo a energia e a concentração ao longo do dia. E por fim, vamos ser práticos. O ambiente e as ferramentas certas são um divisor de águas. Ter um espaço sem distrações é crucial. E a tecnologia, se bem usada, pode ser uma grande aliada. Quer automatizar a repetição espaçada? O Anki faz isso. Precisa de uma ajuda para manter o foco com o Pomodoro? O Forest é ótimo. Quer organizar tudo isso em um só lugar? O Notion pode virar seu centro de comando dos estudos. E no final das contas, a mensagem central é essa. Estudar de forma mais inteligente é sobre trocar a força bruta pela estratégia. A questão não é quem passa mais tempo sentado na cadeira, mas sim quem usa esse tempo da forma mais eficaz e alinhada com o jeito que o nosso cérebro realmente funciona. Então, a grande conclusão é que aprender a aprender é talvez a habilidade mais importante que podemos desenvolver. Não é algo com que se nasce, sabe? É algo que se pratica e se melhora. Diante de todas essas ferramentas, a pergunta que fica é: por onde começar a afiar as suas?